Se o mundo é contra a verdade, eu serei contra o mundo. Santo Atanásio, rogai por nós. Pois bem, meus caros, vamos fazer um Contra o Mundo de especial de Natal e também dar início aqui agora às gravações da terceira temporada deste programa. Se você não assistiu o anterior, assista, que vai ser muito bom. Mas Augusto, após teres feito uma reflexão séria de Natal, falando sobre alegria, adoração, gratidão, simplicidade e recolhimento, vais colocar tudo a perder fazendo um Contra o Mundo de Natal? Sim, vamos botar tudo a perder fazendo esse Contra o Mundo especial de Natal. Porque tem coisas para serem ditas. Por exemplo, sobre o tema desse programa, né, que é o Papai Noel da Noruega. Né? Então, a Noruega, ano passado, eles fizeram uma propaganda lá, uma empresa de correios lá da Noruega fez uma propaganda, né, dando essa conotação aí, né, do Papai Noel, né, uma propaganda de 4 minutos, né, de alta produção e tudo mais. Bom, vamos ouvir então a reportagem e eu não vou colocar a reportagem porque vão ter cenas que, né, seriam censuradas pelo YouTube, né, e além de não fazer jus, né, a este programa, por mais que a gente trate de coisas não muito agradáveis, mas as cenas são realmente ruins. Então, vamos só ficar com o áudio. O Papai Noel começa a aparecer também pelo mundo, já que a gente traz no Now Leve muitas então, vezes vamos ver aí a reportagem. E faltando um mês para o Natal, o Papai Noel começa a aparecer também pelo mundo, já que a gente traz no noticiário internacional, a figura também do bom velhinho vai aparecendo cada vez mais diversificada, né, Beatriz? Sim, né? Ele surpreendeu a população com um Papai Noel diferente. Esse Papai Noel, a gente vê as imagens do comercial, ele visita todos os anos, né, um homem de meia idade, e esse homem de meia idade, ele se surpreende toda vez que o Papai Noel chega na casa dele, mas acaba tendo que sair para entregar os presentes, afinal de contas é noite de Natal. E o comercial mostra, um comercial de 4 minutos, ano após ano, esses encontros do Harry, né? O comercial se chama Quando o Harry Conhece o Noel, a expectativa do Harry para encontrar o Papai Noel e os breves encontros que eles têm. Até que um dia ele escreve uma carta para o Polo Norte pedindo para o Papai Noel que tudo que ele gostaria de ter para o Natal é a presença do velhinho. E aí o pedido é atendido, ele recebe para entregar os presentes, e aí quando ele abre a porta ele se surpreende, em vez de encontrar o Papai Noel no Natal, ele encontra uma carteira para entregar os presentes deles, e aí o Papai Noel aparece na cena, e aí eles dão o primeiro beijo. Então o Papai Noel atendeu o pedido do Harry, né, e é uma propaganda dos Correios, então ele diz: eu tive uma ajudinha esse ano para entregar os presentes. Esse comercial então de 4 minutos, muito bonito, começou a ir ao ar na Noruega em comemoração aos 50 anos do fim da lei que proibia o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, vejam vocês aí, né, que já chegou a esse ponto aí a figura do Papai Noel. Né? Isso aí na Noruega, como dito na propaganda, justamente para comemorar o fim, né, da proibição, ou seja, a permissão, né, do casamento gay na Noruega. Pois bem, como é que a gente chegou a isso? Né? Esse é o propósito do programa. Primeira pergunta que tem que ser feita é: existe Papai Noel? Isso aí é muito engraçado porque geralmente quando você é criança, né, se conta a história aí de um Papai Noel e tal, e aí geralmente se pergunta, né, com quantos anos você descobriu que o Papai Noel não existia e tal. Né? Mas na verdade o Papai Noel, ele existe. Né? Ele é o São Nicolau de Myra, né? Foi um bispo de Myra, né, do século III. Então, cuja memória a igreja celebra no dia 6 de dezembro. Ele tornou-se conhecido por seu costume, segundo uma antiga tradição,
de entregar presentes secretos aos pobres e necessitados, o que lhe valeu ser a figura hoje tão conhecida do Papai Noel, bastante comum nos festejos de Natal. Então foi isso, o Papai Noel, ele realmente existiu, ele era um santo. São Nicolau era um taumaturgo, fazia muitos milagres, inclusive, e ele ganhou, ele era de família rica e ganhou uma grande herança do pai dele, e ele dava, então tinha o costume de dar presente às pessoas, né, próximo da festa de Natal. Então ele ficou associado, né, tanto a presentes da criança. E veja, o espírito dele de dar presentes era de caridade. Ou seja, o Papai Noel, ele tem o Papai Noel existe, ele está no céu, ele nos dá presentes melhores que os presentes materiais, né, que é a sua intercessão no céu, são as graças espirituais. E ele então criou essa tradição aí de dar presente às pessoas, né, por amor a Deus, né, por espírito de caridade, de esmola, pelo espírito, portanto, correto. Bom, dado que o Papai Noel existe, o que dizer do Papai Noel atual, né, esse que vos fala aí, por exemplo, né? A representação aí. O Papai Noel, né, de onde é que veio as renas, né, as renas voando aí, né, que ele entra na chaminé para dar presente, né, na chaminé. Onde é que surgiu isso, né? O que aconteceu? Isso aí já foi digamos, uma protestantização do Papai Noel. Então, como incomodava os protestantes que o Papai Noel fosse um santo católico, eles foram substituindo, mudando o nome dele e adicionando certas lendas à figura dele. Então, por exemplo, as renas e essa questão de dar presente, chaminé, está muito ligado ao paganismo nórdico, né? Tem relação com Deus Odin, etc. Então foi criando toda essa cultura misturada, né? E a figura do São Nicolau foi gradativamente perdendo seu valor, tanto é que hoje o que está em ascensão, o que está em voga mesmo, né? A ponto de dizer que Papai Noel não existe, tá em voga, essa a figura atual, né, do Papai Noel maconheiro, né? Quem muito ajudou nessa figuração aí desse Papai Noel usurpador do São Nicolau foi a Coca-Cola, né? Os trajes, né, vermelhos, como esse aqui que eu estou usando, né? Foi uma jogada de marketing da Coca-Cola, né, que ajudou, né, a fixar no imaginário das pessoas essa imagem aí do Papai Noel maconheiro. Foi uma propaganda que começou ali na década de 20, 30 do século passado, né, e que perdura até hoje a ponto da grande maioria das pessoas esquecer, né, quem foi São Nicolau. E aí, então foi isso, né? Nós começamos com São Nicolau e chegamos ao Papai Noel norueguês, né? Como é que se dá esse tipo de coisa, né? Você veja, a primeira explicação que tem que ser dada é a seguinte. Vou fazer um paralelo conosco. Primeiro a gente vê como é que funciona nós homens, de maneira micro, para depois entender como é que funciona, então, esse tipo de transformação de maneira macro. Então vamos lá. Nós temos aqui o homem. O homem, ele tem dois destinos finais. Ou o céu, ou a condenação interna, ou o inferno. Ele vai ter que seguir um desses dois caminhos, ou o céu, né, céu ou inferno. Como é que faz para o homem ir para o céu? Para o homem ir para o céu, ele precisa cooperar com a graça. Então, os esforços humanos mais a graça fazem com que a gente possa adquirir virtudes, e essas virtudes é que vão permitir que a gente seja salvo, ou seja, que a nossa natureza seja redimida e que nós sejamos salvos, né? E isso começa pelo batismo. Porém, né, existe o outro caminho, que é eu não cooperar com a graça. E eu posso chegar no inferno de duas maneiras.
Uma maneira é a seguinte, é a rebeldia. Eu sou rebelde de Deus, ou seja, eu me torno um filho rebelde de Deus e não quero saber. Então eu meio que uso a minha vontade humana não para cooperar com a graça, mas para ir contra Deus. Inferno. Mas tem uma maneira mais sutil de conseguir isso, que é pela via da tibieza. Que é simplesmente o seguinte, você não fazer nada. É simplesmente você não fazer nada. Se você não fizer nada, o que vai acontecer? Você vai decair. Ainda que em alguns setores, né, por exemplo, geralmente um adulto ele é mais maduro do que um adolescente. Né? Mas mesmo essa maturidade do ser humano, os aprendizados que ele fez, esse melhoramento dele como pessoa, pelas forças humanas, isso não é suficiente para ir para o céu. Para ir para o céu você precisa da graça. Né? Então, sem a graça você não vai conseguir fazer os atos e adquirir as virtudes necessárias para ir para o céu. Então, é basicamente isso. Se nós esquecemos a fé, se nós esquecemos o sagrado, não dá só para ficar na natureza humana e ser uma boa pessoa. Não existe essa neutralidade na prática. Por quê? Porque existe uma coisa que é o seguinte, ou a graça vai te levar para cima, para o céu, ou o pecado original vai te arrastar para baixo. Então, como é que uma mudança na sociedade vai ocorrendo gradativamente? Então veja, primeiro nós temos o sagrado, ou seja, aqui no caso do Papai Noel é São Nicolau, que dava presentes por caridade. Ou seja, por amor a Deus. Depois ele foi passando por uma transformação, junto com lendas nórdicas e tal, mas principalmente na sociedade vitoriana da Inglaterra, onde ele foi usado realmente para aquecer o comércio. Né? Então, o que aconteceu? Ele foi secularizado. O Papai Noel foi secularizado. Então, ele passou por uma coisa chamada secularização. E chegou no Papai Noel de hoje. Eu vou botar aspas porque a gente já viu que está mudando. Então agora, não é mais dar presente por caridade, por amor a Deus. Agora é uma questão comercial. E veja que esse Papai Noel, ele não é que ele ensine más coisas, né? Segundo a lenda, ele dá presente para as crianças que se comportaram, né? Ele visita a chaminé, as casas, ou seja, das famílias. Então tem certos valores familiares, tem uns certos valores de bom comportamento e tal, mas não é mais o comportamento da graça, é o comportamento simplesmente social, é o bom cidadão. Então as virtudes não passam a ser mais as de Deus, operadas pela graça, e passa a ser a virtude do bom cidadão. Ah, não, você foi um bom menino, você obedeceu seu pai, você obedeceu sua mãe, então você merece presente. Né? Mas a obediência, ela é mais excelente, ela é mais perfeita quando ela é feita em espírito de caridade, e não em espírito de mera educação ou respeito humano. Esse é o ponto. Pois bem, uma vez que foi secularizado o Papai Noel, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a perversão. A próxima etapa é a perfeição. A perversão. O que acontece? Agora, o Papai Noel virou motivo, né, para a propagação de culturas anticristãs. A cultura woke está utilizando, né, da figura do Papai Noel para botar a sua agenda. Então veja, agora então o Papai Noel não é mais nem bom comportamento. Ensinar o comportamento errado. Então veja, a gente começa com o Papai Noel, São Nicolau, o verdadeiro, que realmente existe, fazendo obras de caridade por amor a Deus. Ele se seculariza e passa a ser um Papai Noel que entrega
presentes, né, que desce na chaminé para entregar presentes, e terminamos, então, no Papai Noel, que recebe a chaminé e ganha presentes. É a completa inversão da coisa. Seria isso que teríamos para falar. Mande esse vídeo aí para aquele seu amigo que acredita ainda em Papai Noel, para aqueles para que ele possa acreditar no Papai Noel verdadeiro. Mande também para aquele seu amigo que não acredita no Papai Noel, para que ele possa acreditar também no verdadeiro. Curta esse vídeo, compartilhe no canal, e se você não é inscrito no canal do Instituto Santo Atanásio, por favor, inscreva-se. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Inclusive, Ano Novo é o tema do próximo programa que nós vamos fazer. Viva Cristo Rei!